Bom, um dos cuidados que tem que ter aqui no Jardim Botânico é em relação aos macacos prego, porque eles furtam comida das pessoas. Então, se você deixou na mesa dando sopa ou estiver comendo assim de forma distraída, eles vão e pegam. Tá? Agora, a gente vai entrar nesse espaço, que é onde a pólvora que era produzida nas outras instalações ficava estocada aqui. Tá? E é onde tem o parquinho das crianças e é o local onde é possível, é permitido fazer lanche. Aqui no Jardim Botânico. Ali fica o parquinho, ali fica a lanchonete e aqui o muro onde teve uma explosão, não sei se está vendo ali, ó. O muro tem um design e aí interrompe, porque teve uma explosão da pólvora que estava estocada, tá vendo? Tá festival mesmo. Então... Bom, aqui a gente está dentro do local onde era armazenada a pólvora, né, que era produzido nas outras instalações, tá? E nesse espaço aqui, ó, houve uma grande explosão que levou grande parte do muro embora, né? Então a gente tem aqui, ó, rochas largas entremeadas com rochas estreitas, né? Fazendo um design que acompanha toda a volta. E bem nesse pedaço aqui, ó, sofre essa interrupção, que foi a explosão, e continua o mesmo desenho depois dessa área aqui onde foi feita essa recomposição. Olha lá o macaco aqui, ele está tentando fazer um ganho. Que aqui deu sopa, leva mesmo. Leva a comida do povo aí. Aqui a gente tem outra espécie ameaçada de extinção, chamada guabiroba, espécie Terminalia acuminata. E ela ficou sem ter descoberta dela aí na natureza por mais de 80 anos, segundo Reflora, e veio a ser redescoberta recentemente lá no Recreio dos Bandeirantes. Tá? Bom, nesse espaço aqui onde as crianças geralmente fazem o lanche, aqui a gente tem uma lanchonete, uma cafeteria, lá atrás tem um parquinho e um banheiro, e esse é o único local aqui no Jardim Botânico onde as pessoas que visitam podem lanchar. É proibido comer andando pelo parque. Aqui a gente tem uma árvore chamada abricó de macaco, que veio lá da região amazônica, né? Ela é muito usada no paisagismo, né? Mas infelizmente algumas pessoas colocam aí na arborização urbana, ou lugar que tem passagem de pedestre ou estacionamento de carro, o que é um risco por causa desses frutos imensos, né? Que podem cair e provocar até a morte, né? E prejuízo aí aos carros. Né? O nome abricó de macaco vem porque das sementes, segundo os livros aí, os macacos podem usar as sementes para se alimentar. O livro também diz que as sementes podem ser usadas, servir de alimento para nós humanos, assadas ou cozidas, né? Mas eu estou esperando alguém comer na minha frente. É a mesma família da castanha do Brasil, mesma família da sapucaia, então muito provavelmente as sementes são comestíveis, mas eu estou aguardando aí alguém fazer as honras. Ela tem esse formato interessante porque as flores, né, saem direto do tronco, que a gente chama de caulifloria. Depois de fecundadas, as flores desenvolvem os ovários, né, das flores desenvolvem esses frutos, né, que são essas bolas enormes aí. Parece até pouco. Bom, aqui a gente tem essa palmeira, né, que as pessoas provavelmente já comeram, né, o fruto dela, que é o açaizeiro. E ele tem produção de vários caules a partir do rizoma. Então você tem, às vezes, essa moita aqui é um indivíduo, essa moita aqui é outro indivíduo. Né? E lá no norte é importante constituinte aí da alimentação da população do norte. Só que lá eles comem como coisa salgada. A gente aqui é que come como coisa doce. Né? Então lá eles comem com farinha, com peixe, com camarão, né? Então tem outra tipo de alimentação lá. Né? E é muito rico em ferro. Tá? A importância dela é o palmito. Então o palmito dela também é comestível, só que não vale muito a pena cortar, porque ao cortar o palmito você mata esse caule dela aqui e deixa ele produzir o açaí.
Ali é a estufa das plantas insetívoras. Vamos mostrar lá. Plantas carnívoras. Muito boa tarde. Bom, aqui a gente está na estufa das plantas carnívoras, que são plantas que ao longo da evolução desenvolveram estruturas para atrair, capturar, matar organismos, né, animais, para tirar deles os nutrientes que elas precisam para viver, o que permitiu elas ocuparem lugares pobres nesses nutrientes. Então, um dos exemplos que a gente tem é esse que está aqui, que é o gênero Nepenthes. A folha tem esse copinho aqui na ponta, a borda é escorregadia, aquela folhinha ali não tem papel ativo, né, de fechar, é só para proteger aí da entrada de água da chuva. E ela tem ali dentro dela um líquido ácido e viscoso. Então, quando o inseto pousa naquela bordinha ali, escorrega, cai lá para dentro, fica preso nesse líquido que é viscoso, parece uma cola, e como ele é ácido, digere o inseto e tira dele os sais minerais que ela precisa para viver, o que permite ela ocupar lugares que são pobres nesses sais minerais. Então esse é o primeiro modelo. O segundo modelo é esse gênero aqui, Drosera, ou Drosera, não sei a pronúncia correta, e que ela tem na ponta das folhas uns pelinhos com as gotas. E nessas gotas tem esse mesmo tipo de líquido ácido e viscoso. Então, quando o inseto encosta ali, arrebenta a cápsula. Quanto mais ele tenta soltar, mais arrebenta a cápsula, ele fica grudado e a planta retira dele os sais minerais que ela precisa para viver. Esse seria aí o segundo modelo. É aquele ali, ó, com aquela florzinha lilás. Aquela ali é o gênero família Lentibulariácea, ou gênero Ultricularia, que produz umas cápsulas ocas que ficam dentro da água, vazias essas cápsulas. E aí quando uma larva de algum inseto ou algum crustáceo encosta nessa cápsula, é como se fosse uma armadilha. Puxa a larva para dentro, com água e tudo, joga a água para fora, digere a larva e a planta tira dessa larva os nutrientes que ela precisa para viver. É muito comum a gente encontrar essas plantas associadas a bromélias. Na água da bromélia que ela coloca as suas armadilhas. Tá? E tem mais um terceiro tipo que agora a gente tem aqui, ó, que é o gênero Dioneia, né, que o prolongamento da folha forma essa jaula, que também é uma armadilha. Quando o inseto encosta em pelos de forma sucessiva, né, encosta num pelo, depois encosta no outro, isso provoca a saída de água entre aquelas duas regiões que ligam essas duas partes da folha. Aí ela se fecha. Aqui a gente tem outra carnívora chamada Dioneia, né, que a folha apresenta esse prolongamento que forma como se fosse uma jaula. Então, quando o inseto ou algum organismo, né, anda ali sobre essa superfície da folha, bate alguns pelinhos de forma sucessiva, isso provoca a saída de água dessa área onde junta essas duas partes da folha. Aí ela se fecha, o organismo fica preso ali dentro, é digerido e a planta então absorve dele os nutrientes que ela precisa para viver. E aqui o último modelo, né, gênero Nepenthes, que a folha produz esse prolongamento que parece um copinho, né, recebe o nome de assídia, e ali a borda dele é escorregadia e lá no fundo tem um líquido ácido viscoso. Então quando o inseto pousa naquela borda, ele escorrega lá para dentro, cai, fica preso nesse líquido viscoso, porque é ácido, digere o inseto e a planta então tira desse material os nutrientes que ela precisa para viver, o que permite ela ocupar lugares pobres nesse nutriente. A quantidade, inclusive, dessas estruturas que eu mostrei está relacionada diretamente à quantidade de nutrientes no solo. Então, se o solo é fértil, tem muitos nutrientes, muitos sais minerais, elas vão produzir poucas estruturas. Se o solo tem poucos nutrientes, ela produz muitas estruturas. Fala rapidinho sobre isso. Então, aqui a gente tem, nesse lago, né, algumas espécies de peixe, né, entre elas esse gigante que está ali, que é o tambaqui, que é lá da região amazônica, e ele tem a
formato da boca e os dentes próprios para o tipo de alimentação dele, que é baseado em frutos. Então ele come os frutos ou consegue quebrar as sementes para poder se alimentar do endosperma da semente. Então aqui a gente está na Alameda Central aqui do Jardim Botânico Rio de Janeiro, Alameda das Palmeiras Imperiais, que são todas filhas ou netas daquela primeira que foi plantada lá e que morreu com raiva em 1972. Logo aqui atrás a gente tem o chafariz, né, que não ia ficar aqui no Jardim Botânico, mas um diretor chamado Barbosa Rodrigues conseguiu se articular para poder trazer esse chafariz de origem inglesa, ferro fundido, aqui para o Jardim Botânico. Tá? E aqui a árvore maior aqui do Jardim Botânico, que é a Sumaúma, que veio lá da região amazônica e pode chegar a 70 metros. E lá os indígenas usam a casca dela para fazer canoa. Tem canoa que você faz do tronco, nesse caso aqui dessa árvore você faz usando a casca. Bom, aqui a gente tem a Alameda dos Craveiros, né, que são onde foram plantadas aqui várias dessas espécies chamadas cravo da Índia. E pegando a folhinha dela do chão e esmagando, a gente consegue sentir o cheirinho do cravo. É bem fácil reconhecer. Muitas têm uma pintinha preta assim. Tá? E aí a parte que usa dela para fazer o cravo é o botão floral. Ou seja, antes da flor se abrir, aí retira, faz aqueles pauzinhos pequenininhos que colocam então em doce de abóbora, doce de coco. Do cravo também se retira um óleo chamado eugenol, que tem propriedade bactericida e que a gente também sente o cheiro de cravo quando vai no dentista. Porque aquela massinha curativa que ele bota no dente quando não conseguiu terminar o tratamento, é para conseguir manter aí o dente limpo até a semana seguinte. Mostrei pra gente. Aqui a folhinha dela, ó, com as pintinhas pretinhas, fácil de reconhecer. Tá, aqui a gente tem nesse laguinho, né, essa espécie de quelônio chamado tigre d'água, que a gente encontra esse gênero espalhado aí por toda a América do Sul, América Central e Sul lá da América do Norte. Então ele se alimenta de pequenos animais, anfíbios, peixes, também come frutos, folhas, tá? E ele fica dentro d'água, assim nadando, procurando o que comer, e quando quer se esquentar, ele vai lá para o sol, porque ele é um animal ectotérmico, quer dizer que a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Então se ele está com frio, ele vai para o sol, se ele está com calor, ele vai para dentro d'água. Aí tem a época do ano, depois da cópula, a fêmea cava os ninhos na areia, bota os ovos, e de acordo com a temperatura do ninho, é que vai determinar o sexo dos filhotes, né, dos ovos. E aí, isso é um dos problemas das mudanças climáticas, que tanto quelônios como crocodilianos vão ter dificuldade de produzir os dois sexos, né? Porque os crocodilianos, temperaturas mais altas, produzem o sexo masculino, e os quelônios, temperaturas mais altas, produzem as fêmeas. Então, se aumentar a temperatura, a gente só vai ter sexo masculino nos crocodilianos e sexo feminino nos quelônios. Bom, embora a gente não tenha visto muitas aves durante a nossa visita aí, que foi no horário bem quente do dia, né? As aves são mais fáceis de serem observadas nas primeiras horas da manhã, né? Ou no finzinho de tarde. Apesar disso, o Jardim Botânico tem uma avifauna fantástica, né? E que tem inclusive um guia de observação de aves aqui para o Jardim Botânico, que foi feito pelo biólogo e ornitólogo Henrique Rajão. É possível comprar ele aí pela internet. Então aqui a gente pode... Que aves a gente pode encontrar aqui? A gente pode encontrar tucano do bico preto, né, que foi uma espécie que foi reintroduzida. Ela existia aqui originalmente, foi extinta, mas aí houve um projeto de reintrodução bem exitoso, que a gente encontra bastante dela hoje aqui no Jardim Botânico. Enquanto a gente estava guiando visita, ela estava vocalizando, a gente não conseguiu numa imagem. Encontra dela também lá na Floresta da Tijuca. A gente encontra o jacupemba, né, que é um galiforme florestal, né, várias espécies de sanhaço, de saíra. Temos aí o bentivi, tietangue, né, e várias aves também que a gente geralmente encontra em ambiente próximo do mar, mas como aqui está bem próximo da lagoa, é fácil a gente ver voando aí por cima fragata, tanto a masculina, que tem o papo vermelho, como a feminina tem o papo branco, né, várias espécies de garça, martim pescador, biguá,
várias espécies de falconiformes, e à noite é possível também observar várias espécies de coruja. Também há bastante psitacídeos, então tiriba, né, maracanã, jandaia, são algumas das espécies que a gente pode encontrar aqui, né, periquito rico, periquito verde, sobrevoando aqui, geralmente em grupos, né, formam casais, mas esses casais formam grupos. Perto do lago a gente encontra então as garças, socós, biguatinga, martim pescador, as espécies que a gente pode encontrar. Bom, essa visita hoje foi uma pequena amostra do que a gente pode ver aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e eu estou oferecendo ela em celebração a 35 anos que eu completo ano que vem de visitas guiadas aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Primeira vez que eu guiei visita, eu era monitor de uma disciplina chamada Vegetais Superiores e trouxe os alunos dessa disciplina para conhecer o Jardim Botânico. Enquanto eu estava andando aqui, explicando para os alunos, várias pessoas que estavam andando soltas assim, no Jardim Botânico, sozinhas, né, viram uma pessoa explicando, se juntaram e foram acompanhando a gente. Então eu fiquei com um grupo de umas 30, 40 pessoas, eu parava em frente a uma árvore, falava alguma coisa, as pessoas faziam "Oh!". E eu falei, caramba, é isso aí que eu quero fazer. Não sei se o Jardim Botânico oferece esse serviço, ou está precisando de ajuda, vamos propor isso. Aí eu fiz todos os caminhos do Jardim Botânico para poder levantar as espécies que eu fazia parte de um roteiro básico. Aí depois 8 amigos de faculdade se juntaram. Então, Marcelo Nola, Beth Pazin, Mariana Kassab, Ana Paula Pena, Cristiano Moreira, Samantha Keller, Rodrigo Niemeyer e o Julião Jorge Luiz Nascimento se juntaram e a gente passou a oferecer esse serviço gratuitamente para a população, aos sábados e domingos, em forma de revezamento. Né? Porque a ideia nossa era que a gente está estudando na universidade pública, né, de graça, só que não é de graça, é pago com o dinheiro do povo. Então essa era uma forma de devolver para a população, né, aquilo que a gente está aprendendo lá, e o mais rápido possível. Não é esperar se formar para um dia devolver, já como estudante já dá para fazer isso. E então a gente começou, depois de 1 ano fazendo essas visitas, né, completamos 1000 pessoas atendidas. Aí o meu orientador na época, o Fernando Agarez, transformou o meu projeto no meu estágio, né, que eu trabalhava com horta nas escolas, continuei trabalhando, mas continuei desenvolvendo essas atividades de visitas guiadas. E aí depois a gente conseguiu bolsas da FAPERJ, bolsas da SR1, então eram 9 bolsas, aí a gente expandiu, foi para o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, o Jardim Zoológico, né? Aí no Museu Nacional na Quinta começou a fazer parte desse projeto um amigo chamado Geraldo, também do período de faculdade, e ajudou a levar o projeto lá para o Parque Chico Mendes. E aí depois a gente conseguiu 22 bolsas de iniciação científica e 20 auxílios de alimentação e transporte. Né? Eu já não estava mais como estudante de biologia, já era biólogo formado, então por uma ONG a gente conseguiu esse dinheiro e conseguimos então expandir esse projeto de visitas guiadas para 12 unidades aqui do Rio de Janeiro. Então, Jardim Botânico, Jardim Zoológico, Museu Nacional, Parque Nacional da Serra dos Orcos, Parque Nacional de Tijuca, Campo de Santana, Bosque da Barra, Parque Chico Mendes, Recanto do Trovador, foram algumas das... Museu do Açude, foram algumas das instituições que a gente guiava visita. Só que a gente não só guiava visita, a gente também começou a fazer pesquisa em cada um desses lugares para montar um material instrucional. E a gente percebeu depois que os professores e guias de turismo que iam com as turmas não se envolviam com o processo porque não conheciam o acervo. Então em cada unidade a gente criou um curso de um dia para preparar o professor ou o guia de turismo para poder participar mais ativamente do processo. Então passou a ser um programa, né, com esses 4 projetos nessas 12 instituições. Depois de 10 anos no projeto, a gente atendeu mais de 65 mil pessoas e eu dei curso para mais de 5 mil agentes multiplicadores. Aí depois eu saí do projeto e aí fui fazer outras atividades, mas continuei guiando visita em todos esses lugares, tá? Que é o que eu faço até hoje. E eu adoro fazer isso, que é o momento que eu tenho a oportunidade de estar em contato com as pessoas, em contato com a natureza, vendo essas plantas, vendo esses animais que aparecem. Né? Toda vez que eu venho, eu tenho a oportunidade de aprender coisas novas, tenho a oportunidade de ensinar para os outros também e aprender com os outros, tenho a oportunidade de ver outras pessoas ensinando para outras pessoas, então é uma atividade que me dá muito prazer. Eu me sinto muito bem fazendo isso. Então quero agradecer aí a atenção até o momento e as pessoas que tiverem interesse em fazer essa visita aqui
né, no Jardim Botânico. Eu vou estar oferecendo 4 visitas, né, pelo Conselho Regional de Biologia em 4 sábados, um sábado por mês no segundo semestre. Então, as pessoas interessadas, eu vou divulgar depois o local onde fazer a inscrição, e a visita é gratuita, ou seja, não vou cobrar nada pela visita, mas tem que pagar o ingresso, né? É isso, muito obrigado e boas caminhadas para todo mundo.